Boa noite, pessoas livres. Aqui estou hoje, conforme prometido, para o nosso Fahrenheit 451 Ray Bradbury. Nós hoje vamos fazer uma leitura que pela primeira vez vai nos mostrar o que o Montag faz verdadeiramente no seu trabalho como bombeiro. Creio que é um momento empolgante para a gente, porque a gente vai ver de fato aquilo que eu tinha já deixado no ar, né? A queima de luz. Vale aqui, antes de prosseguir, só para algumas pessoas que estão chegando pela primeira vez, que nós temos, só para lembrar, duas playlists de livros. Uma, Este Mundo Perfeito, a outra, Fahrenheit 451, que é o que nós vamos ler hoje. E aí, nessas playlists eu sigo o livro passo a passo e nós vamos parando conforme os episódios nos rendem alguns diálogos sobre o que ocorre naquele momento, naquele dado dia. Então as leituras acontecem desse modo, né? E eu sempre separo nas playlists as partes devidas de cada livro. Espero que em breve nós possamos ter mais livros e, claro, né, com o passar do tempo, quem for chegando e nós já tivermos acabado um livro vai poder acompanhar aquele livro que ela perdeu. Mas eu fiz esse comentário só porque algumas pessoas me fizeram essa pergunta por outros canais e eu queria esclarecer nesse início aqui. Ainda não concluí o livro que eu esperava concluir hoje, né? Espero concluir amanhã. E é isso. Vamos para a leitura de hoje. Na última leitura que nós fizemos do Fahrenheit 451 foi quando ele entrou na viatura, né? Entrou no poderoso trovão metálico, né? Como a gente ouviu no livro ser dito, e eles seguiram direção a algum lugar, né? Vamos ver. Era uma casa decrépita, de 3 andares na parte antiga da cidade. Com no mínimo um século, mas com todas as casas, muitos anos antes, havia recebido um fino revestimento plástico à prova de fogo. E essa concha preservativa parecia ser a única coisa que a mantinha firme contra o céu. Pronto, chegamos, disse o capitão do Montag. O motor parou com um estampido. Beat, Stoneman e Black correram pela calçada subitamente repugnantes e obesos em seus macacões folgados à prova de fogo. Montag foi atrás deles. Arrombaram a porta da frente e agarraram uma mulher. Embora ela não estivesse correndo, não estivesse tentando fugir, só estava em pé, andando de um lado para o outro, os olhos fixos num ponto vazio da parede, como se lhe tivessem desferido um golpe terrível na cabeça. Sua língua se revirava em sua boca e os olhos pareciam estar tentando lembrar-se de algo. Quando se lembraram, a língua se moveu novamente. Haja como homens, mestre Ridley. Havemos hoje de acender uma vela tão grande na Inglaterra com a graça de Deus que tenho fé que jamais se apagará. Já basta, disse Beat. Onde estão, senhora? Aquela fala foi como se estivesse esbofeteado o rosto da mulher, sem tocá-la, dado a objetividade da fala. E aí ele repetiu a pergunta: onde estão? Os olhos da senhora se voltaram para Beat. Se o senhor não soubesse onde estão, não estaria aqui, disse ela. Stoneman estendeu o cartão de alarme telefônico com a queixa assinada no verso, para mostrar para a senhora. Tenho motivos para suspeitar do sótão.
Olmo Norte, 11, cidade. O endereço estava lá. Deve ser a senhora Black, minha vizinha, desculpa, disse a mulher, lendo as iniciais. Muito bem, rapazes, vamos lá. Então a casa era outra casa. Um instante depois estavam lá, em cima da escuridão bolorenta, brandindo machadinhas prateadas contra portas que, afinal de contas, não estavam trancadas, tropeçando como garotos travessos em algazarra. Ei! Uma fonte de livros jorrou sobre Montague enquanto ele subia trêmulo pela tosca escada, que inconvenientemente antes sempre fora como apagar uma vela. A polícia entrava primeiro e tapava a boca da vítima com fita adesiva e a imobilizava nas reluzentes viaturas negras, e assim, quando chegavam os bombeiros, a casa estava vazia. Não se feria ninguém, apenas coisas. E uma vez que coisas não podiam realmente ser feridas, já que as coisas não sentiam nada, e coisas não gritam nem choram, como esta mulher poderia começar a gritar e a chorar, não havia nada para importunar sua consciência depois. Você estava simplesmente limpando, basicamente um trabalho de faxina. Tudo em seu devido lugar, rápido com querosene. Quem está com os fósforos? O Montague tratava a situação como se fosse uma faxina. Nessa noite, porém, alguém cometera um deslize. Essa mulher estava estragando o ritual. Os homens estavam fazendo muito barulho, rindo, fazendo piadas para encobrir o terrível silêncio acusador da mulher ali embaixo. Ela fazia os cômodos vazios rugirem, acusações e desprenderem uma fina camada de pó de culpa que, aspirada pelas narinas dos homens ao depredarem a casa. Aquilo não era jogo limpo nem correto. Montague sentiu uma enorme irritação. Além de tudo, ela não deveria estar ali. Os livros bombardeavam seus ombros, braços, o rosto voltado para cima. Um livro pousou quase obediente, como uma pomba branca em suas mãos, as asas trêmulas. A luz mortiça oscilante, uma página pendeu aberta e era como uma pluma de neve. As palavras nela pintadas delicadamente. Em meio à correria e à fúria, Montague teve tempo apenas para ler uma linha, mas esta brilhou em sua mente durante o minuto seguinte, como se marcada a ferro em brasa. O tempo adormeceu ao sol da tarde. Foi a frase que o Montague leu. O tempo adormeceu ao sol da tarde. Soltou o livro. Imediatamente, outro caiu em seus braços. Montague, por aqui! Disse Beat. A mão de Montague se fechou como uma boca, esmagando o livro com selvagem devoção, com descuidada insanidade junto ao peito. Os homens lá em cima lançavam braçadas de revistas para o ar poeirento. Elas caíam como pássaros abatidos e a mulher permanecia ali embaixo, parada como uma garotinha entre os cadáveres. Montague não fizera nada. Sua mão fizera tudo. Sua mão, com cérebro próprio, com a consciência e a curiosidade em cada dedo trêmulo, tornara-se uma ladra. Agora ela escondia o livro sob seu braço, prendia-o na axila suada, surgia de novo vazia, como num passe de mágica. Olha aqui, inocente, veja. Abalado, contemplou aquela mão branca, estendeu-a para diante como se sofresse de hipermetropia. Trouxe-a para perto como se fosse cego. Montague! Sobressaltou-se. Não fique aí parado, idiota! Os livros jaziam como grandes montes de peixes deixados a secar.
Os homens dançavam, escorregavam e caíam sobre eles. Como olhos dourados, os títulos reluziam, caíam, desapareciam. Querosene! Bombardearam o líquido frio que trazia nos tanques com o número 451 presos aos ombros. Como ele, ensoparam todos os livros, encharcaram os aposentos, desceram correndo para o andar de baixo, Montague cambaleando atrás deles, entre os gases do querosene. Vamos, mulher! A mulher se ajoelhou entre os livros, tocando o couro e o papelão encharcados, lendo com os dedos os títulos dourados, enquanto seus olhos acusavam Montague. Você jamais terá os meus livros, disse ela. Você conhece a lei, disse Bede. Onde está seu bom senso? Não há o menor acordo entre esses livros. Você ficou trancada aqui durante anos com essa malfadada Torre de Babel. Saia dessa situação. As pessoas nesses livros nunca existiram. Agora vamos. Ela meneou a cabeça. A casa inteira. Pelos ares. Irá pelos ares. Isso o capitão do Montague dizendo. Os homens caminharam desajeitadamente para a porta. Olharam de relance para Montague, que continuava perto da mulher. Vocês vão deixá-la aqui? Eu me confundi, não vou ouvir, foi Montague. Vocês vão deixá-la aqui? Ela não vai sair. Então vamos levá-la à força. Beach ergueu a mão na qual estava oculto o acendedor. Precisamos voltar para o posto. Além disso, esses fanáticos sempre tentam o suicídio. Estamos cansados de saber disso. Montague colocou a mão no cotovelo da mulher. Você pode vir comigo. Não, disse ela. Mesmo assim, obrigada. Vou contar até 10, disse Bede. 1, 2. Por favor, disse Montague. Vá você, disse a mulher. 3, 4. Vamos, Montague puxou a mulher. Eu quero ficar aqui, respondeu ela, tranquila, desculpa. 5, 6. Você pode parar de contar, disse ela. Abriu ligeiramente os dedos de uma das mãos e em sua palma estava um objeto fino, um fósforo comum de cozinha. À vista dele, os homens se precipitaram a sair e se afastar para longe da casa. O capitão Beach, mantendo a dignidade, recuou lentamente pela porta da frente, o rosto corado, queimado e reluzente após 1000 incêndios e emoções noturnas. Meu Deus, pensou Montague, é isso mesmo? O alarme sempre chega à noite, nunca de dia. Será porque à noite o fogo é mais bonito? Mais espetacular? Um programa melhor? A face rosada de Beach, a porta agora traía um princípio de pânico. A mulher girava nos dedos o palito de fósforos. Os vapores de querosene exalavam ao seu redor. Montague sentiu o livro escondido pulsar com o coração contra seu peito. Vá, disse a mulher. E Montague se sentiu recuando cada vez mais para fora da porta, depois de Beach, descendo os degraus, atravessando o gramado onde o rastro de querosene se estendia como a baba de uma lesma maligna. Na varanda da frente, para onde viera avaliá-los calmamente com os olhos, a mulher parou imóvel, sua impassividade uma condenação. Beach estalou o acendedor para atear fogo ao querosene. Ele estava muito atrasado. Montague sufocou um grito.
A mulher na varanda estendeu a mão com desdém por todos eles e riscou o fósforo na balaustrada. Ao longo da rua, as pessoas saíam correndo das casas. Tudo indica que essa mulher morreu com seus livros. Ela mesma tocou fogo nos livros, porque ela não queria perdê-los. Os livros era tudo que ela tinha. Os livros precisam ser tudo que nós temos, porque são eles que nos dão vida, são eles que garantem a capacidade de perplexidade que nós precisamos ter sobre as coisas erradas, sobre as coisas boas, sobre todas as coisas. Por isso essa mulher entregou-se à morte. Porque viver sem os livros, viver sem o pensamento, uma existência vazia, uma existência sem sonhos, uma existência sem ideias, é muito difícil. Por isso, o Montag mais uma vez se mostra como nosso protagonista. Ele salva um dos livros, né? Um dos livros segue com ele. Provavelmente a dor da perda dessa mulher será a marca contínua agora na sua vida, contínua na nossa vida. Eu guardo essa mulher desde que eu conheci o Fahrenheit 451, né, como um grande exemplo de perseverança, de luta, né, por essa instância tão cara para nós que são os livros. Pessoal, boa noite de sábado. Paro por aqui. Ajudem o canal, curtam, compartilhem, inscrevam-se. Nos encontramos na próxima leitura. Um abraço para todos.